Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Aqui eu falo como que você pode alcançar o seu crescimento profissional de uma maneira mais rápida, como que você pode acelerar o seu crescimento profissional. Eu sou o Sérgio Oias, especialista em liderança, e o tema de hoje é: quer um emprego? Então, gente, esse tema eu acho bem importante, né? Quer um emprego? Talvez você queira encaminhar aí essa nossa live, esse nosso conteúdo para alguém que você conheça que esteja procurando emprego. Então, hoje o tema é esse. Hoje eu vou falar para você que está precisando de um emprego, para você que não tem emprego e está precisando de um emprego. Antes disso, por favor, me dê algum retorno, se como é que está o áudio, como é que está a imagem, se vocês estão ouvindo bem. Muito boa noite para quem está chegando. Alguém já está me dizendo aqui que está sem som. Então, gente, agora, mexi aqui no microfone. Veja se o som, agora quem está me assistindo pelo Facebook e pelo YouTube, veja se como é que está o som. Pelo Instagram já me deram um ok, que está tudo certo. Quem está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, está tudo certo? Ok, então vamos lá. Repetindo, gente, o tema de hoje é: quer um emprego? Deixa eu fazer a apresentação de novo, já que estava sem áudio, né? Então, muito boa noite para quem está acompanhando. Essa live hoje é pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Mais um episódio de Liderança na Prática. Eu sou o Sérgio Oias, eu sou especialista em liderança e aqui eu falo sobre como alcançar o crescimento profissional mais rápido, como acelerar o seu crescimento profissional. E o tema de hoje é: quer um emprego? Então, gente, hoje eu vou falar de empregabilidade, de quais competências que você precisa ter para que a sua empregabilidade fique melhor, para que você melhore a sua empregabilidade. Eu não vou te dar o emprego. Não. Emprego a gente conquista. Ganhar, você ganha, fácil vem, fácil vai. Você precisa conquistar o seu emprego, tá? Então, eu não vou te dar um emprego, mas eu vou te prometer um emprego. Nossa, Sérgio, meio ousado isso, né? Você vai prometer um emprego? Isso. Eu vou te prometer um emprego. Entendeu? E o emprego trata-se de conquista, não de ganho. Então eu prometo que você hoje sai daqui com as condições de conquistar o seu emprego. Isso é uma promessa, tá? Vou além na minha promessa. Se você seguir as orientações que eu vou passar e não conquistar o seu emprego, pode me procurar que aí eu te dou o emprego. E eu tô ao vivo, eu tô nas redes sociais, eu não tenho como me esconder, é uma promessa. Se você seguir essas orientações de hoje e continuar desempregado, pode me procurar que aí eu te dou o emprego. Isso é para você ver como eu acredito nas dicas que nós vamos passar hoje, tá? Então, essa é uma grande oportunidade que você tem. Ah, mas emprego tá difícil, Sérgio. Nossa, agora na pandemia tá bem complicado, emprego tá muito difícil. Então eu preparei um roteirinho aqui para passar um conteúdo para você que vai facilitar a sua vida, tá? Bom, eu preciso primeiro dar uma dica, e essa dica não tem hora, está fora do meu roteiro, mas ela é uma dica muito importante. Eu ajudo muita gente a consertar o currículo. Muita gente manda um monte de currículo. Ah, ninguém me chama. Gente, dica para fazer um currículo que vai ser lido.
Porque um grande problema é quando as pessoas nem leem o seu currículo. Então vamos lá. Você começa o currículo com informações pessoais, não é isso? Nome, endereço, idade, estado civil, se tem filho, se não tem filho, e depois você vem para a formação e a sua experiência profissional. Mas o grande erro da maioria das pessoas é lá na hora de montar os dados pessoais. É nessa hora que você erra. Presta atenção. O seu nome você não erra, mas você já erra no seu endereço. Ei, Sérgio, claro que não, eu coloco o meu endereço correto. Não, eu não estou dizendo que você erra o endereço. Eu digo que você erra na hora do endereço. Porque você coloca o seu endereço de maneira errada. Eu sempre dou o exemplo aqui do bairro. O nosso bairro aqui, eu estou no Jardim das Laranjeiras. Você conhece o Jardim das Laranjeiras? Ah, desculpa, errei o nome. Jardim das Oliveiras. Você conhece o Jardim das Oliveiras? Não, você não conhece. Tá. Mas você conhece Santa Cecília? Ah, você conhece Santa Cecília. Barra Funda? Sim, você conhece. Então, eu moro aqui na divisa entre Santa Cecília e Barra Funda, mas tem um nome pequeno, que é Jardim das Oliveiras. Se eu colocar no meu currículo Jardim das Oliveiras, o selecionador, ele olha aquele currículo e ele não sabe onde é Jardim das Oliveiras, e ele tem mais 50 currículos para ver. O que ele faz com esse currículo? Você acha que ele vai entrar no Google e vai procurar o seu endereço? Não, ele não vai procurar. Ele vai olhar e vai pensar o que eu penso quando eu vejo o currículo assim. Poxa, a pessoa não sabe nem montar o currículo. Não, fora, próximo. Esse que está com o Jardim das Oliveiras vai para a sexta sessão. Sabe? Cesta de lixo? É. E aí eu vou pegar um outro. O próximo, o cara é meu vizinho, mora no mesmo condomínio. Só que ele escreveu lá, Santa Cecília. Ah, Santa Cecília é um bairro que eu conheço. Ótimo, então agora eu vou ler o resto do currículo dele. Entendeu, gente? Quando for colocar o endereço, no item bairro, coloque o bairro grande, o bairro conhecido. Por exemplo, na minha infância, e aí por isso que eu confundi o nome, na minha infância eu morei no Jardim das Laranjeiras, em São Paulo. Pois é, onde que é o Jardim das Laranjeiras? Quase ninguém conhece. Mas se eu falar Casa Verde, aí todo mundo conhece. Ah, Casa Verde, lá na Zona Norte. Entendeu a diferença? Então, gente, essa é uma grande dica. Você está perdendo oportunidade porque não sabe colocar o nome do bairro. Olha isso. Mandei 200 currículos, ninguém me chamou. Ninguém leu o seu currículo. Então, aumente a oportunidade de lerem o seu currículo colocando o nome do bairro conhecido, porque endereço é uma informação muito relevante para o selecionador escolher você. Às vezes você mora do lado da vaga, mas escreveu lá Jardim das Oliveiras, Jardim das Laranjeiras, e o cara não sabe. Guarda essa dica, tá? E assim você faça com o seu currículo todo. Deixe a informação de uma maneira simples, que independente do nível de selecionador, independente do grau de esclarecimento da pessoa que vai ler o seu currículo, você terá a oportunidade, deixando ele simples, você terá a oportunidade do seu currículo pelo menos ser lido, ok? Então tá. Avisando mais uma vez que as nossas lives agora ficam nas 3 plataformas, tá? Instagram, Facebook e YouTube. Ela estará nas 3 plataformas. Bom, gente, então essa foi uma dica até fora do roteiro que eu preparei. Mas vamos lá. Eu vou dizer para vocês algumas objeções que eu escuto e que vocês com certeza já escutaram. Eu já escutei assim: ah, mas eu quero carteira assinada. Gente, você está desempregado? Você está procurando emprego? Ah, não, mas eu só aceito carteira assinada, senão eu prefiro ficar em casa. Cara, começa de alguma maneira. Daqui a pouco você chega lá, né? Ah, mas eu não trabalho em qualquer coisa. E uma outra objeção: ah, mas eu não tenho experiência. Aliás, eu escuto muito isso de jovem.
Ah, eu não tenho experiência e ninguém dá experiência, ninguém dá experiência. Como é que eu vou ganhar experiência? Meu amigo, você tem que ganhar experiência. Você precisa cavar uma oportunidade para ganhar experiência. E a empresa que abriu a vaga e colocou lá que precisa com experiência, para aquela vaga, ela precisa de experiência. Né? Rola até uma piadinha na internet, onde a pessoa está fazendo uma entrevista, e aí falam para ela, mas o que você fez aí nos últimos 20 anos? Ah, não, eu não fiz nada, não trabalhei. E qual é a sua experiência? Não, eu não tenho experiência, eu não trabalho. Ah, que bom, que é o cargo de presidente da empresa? Né? Então veja, você não pode chegar a presidente da empresa se você não começar lá embaixo, com uma função que vai te dar experiência. Tá? Então essas objeções, eu escuto sempre, eu só quero carteira assinada, eu não trabalho em qualquer coisa, ou eu não tenho experiência. São alguns exemplos de objeções que as pessoas colocam para elas mesmas. E aí fica lá, mas quanto tempo você está desempregado? 2 anos, a pandemia inteira eu estou desempregado. E você continua falando essas coisas? Você continua se colocando essas objeções? Eu já falei aqui em outra live que a objeção ela é o caminho das pedras para se atingir o objetivo. Você tem que vencer essas objeções, usar esses obstáculos e pulando por cima deles para atravessar o rio. São como pedras que te ajudam para atravessar um rio. Quando você pular todas as objeções, você chegou no seu objetivo. Então tá, deixa eu dar um exemplo, eu vou dar alguns exemplos hoje de pessoas que não se preocuparam se era trabalho, se era emprego e conquistaram uma grande oportunidade. Bom, eu gosto sempre de dar um exemplo meu. Eu participei de um projeto chamado OLEM, O Líder em Mim. Esse é um projeto que é derivado do Instituto Franklin Covey, que é derivado do livro best-seller Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e criaram uma versão para crianças, e num formato onde você ensina os professores do ensino fundamental. A Abril Educação trouxe esse projeto para o Brasil. Eu fui convidado a participar de uma apresentação desse projeto, depois eu me inscrevi no curso, eu fui capacitado nesse curso, fui aprovado, capacitado, e aí eu me ofereci para trabalhar de graça, porque eu achei incrível. Imagina você, porque o projeto é ensinar as professoras do ensino fundamental a tratar as crianças como líderes. Então, veja, hoje para você mudar o hábito de um adulto é muito difícil, né? É difícil mudar hábito. Eu tenho umas palestras que eu falo de mudança de hábito, de como que você vai reconhecer um hábito ruim, um hábito bom, e por que é difícil o ser humano sair da zona de conforto e mudar a sua atitude, mudar o seu hábito. Mas as crianças, elas ainda não criaram os seus hábitos. Então é bem mais fácil se você vier lá de baixo, lá do começo da vida, no ensino inicial das crianças, colocar os hábitos corretos. Pronto, elas crescem com o hábito certo e todas serão líderes. Então eu achei o projeto incrível, maravilhoso. E eu me ofereci para trabalhar de graça nesse projeto. Bom, eu fui informado que não poderia, porque é um projeto da iniciativa privada, ele é um projeto que tem fins lucrativos, ele é um projeto que é vendido para as prefeituras colocarem nas suas escolas municipais. E algumas escolas particulares também compram o projeto, e aí a gente ensina as professoras do ensino fundamental como implantar este projeto durante o ensino fundamental. E como ele é um projeto de fins lucrativos, ele não pode receber voluntários. E aí eu recebi a informação, olha Sérgio, não vai poder aceitar voluntário, então a gente vai te contratar, tá? Então a gente tem um valor para pagar, não é lá grande coisa, mas nós vamos pagar R$1.000 a diária. Gente, R$1.000 a diária. Então eu pegava uma semana, onde eu ficava dentro da semana 4 dias, dando esse curso de imersão na escola, fazendo uma coisa que eu me voluntariei, porque eu gostei muito do projeto,
e ganhava naqueles 4 dias R$ 4.000. Tá bom para você? Agora eu fui lá procurar emprego? Eu fui lá procurar remuneração? Não. Eu fui lá me oferecer para um trabalho. E olha a remuneração que eu recebi durante um período. Enquanto eu participei desse projeto, foi quase um ano, essa foi a remuneração que eu recebia por conta do projeto. Acabei saindo por conta de outros projetos. Enquanto eu estava dando aula em escolas em São Paulo e nas prefeituras em volta, né? A gente deu aula em São Caetano, ok, mas aí começou contratação mais longe, Nordeste, então aí não dava para eu ficar viajando porque aí eu tinha os outros compromissos. Só por curiosidade, para dizer por que eu parei neste projeto. Tem gente conhecido meu que está lá até hoje, tá? Outro caso. Veio um candidato numa entrevista, fez a entrevista e antes de terminar eu falei, tá bom, a gente vai te chamar. Ele virou e falou assim, olha, eu quero muito trabalhar. Eu falei, eu já entendi, nós vamos avaliar os outros candidatos e depois você recebe o resultado. Aí ele foi, assim, bem incisivo, bem agressivo na atitude para conseguir o emprego. Ele virou para mim e falou assim, eu trabalho de graça. Se o senhor me der a oportunidade, eu trabalho de graça o período de experiência. Eu trabalho por 3 meses de graça. E aí, se o senhor gostar do meu trabalho, o senhor me contrata. Eu tenho certeza que o senhor não vai se arrepender. Por isso que eu aceito trabalhar de graça, porque depois o senhor vai me contratar e eu vou recuperar esse dinheiro. Olha a confiança do cara. Olha a atitude. Tem dúvida que eu contratei o cara? Claro que não. Contratei. Não tem, claro que não tenha dúvida. Eu contratei a pessoa. E a pessoa ficou pouco tempo com a gente. Não contratei de graça, não, até porque a lei não permite. Mas eu contratei, ele ficou uns 6 meses com a gente, e depois o concorrente já foi e já roubou ele. Ele era muito bom funcionário. Atualmente, tem uma pessoa que está me assessorando numa consultoria, uma consultoria que eu faço de franqueabilidade. É o Iago. É um garoto. Esse garoto, ele ajudava algumas pessoas pegando bolinha em quadra de tênis. E aí ajudava a guardar material. Bom, ou seja, um dos executivos que viu aquilo e que ele ajudava a pegar as bolinhas, carregar material, guardar essas coisas, gostou da atitude dele e falou, vou te ajudar. E pegou um dos empreendimentos dele, um executivo tem vários empreendimentos, chamou um parceiro, que era um outro executivo, e falou, olha, eu preciso dar uma oportunidade, vamos dividir os custos aqui, vamos contratar o Iago. E o Iago foi contratado, eles não sabiam o que fazer com o Iago, mas sabiam que ele tinha atitude e ele precisava de ajuda, ele só precisava o pontapé inicial. Isso é bem recente que eu estou falando, tá, gente? Na sequência, eu fui contratado por esse grupo para fazer o projeto de franqueabilidade e me apresentaram o Iago. Me foi apresentado, olha, o Iago está aqui e será que você tem alguma atividade? Bom, tinha e tenho. Então o Iago está fazendo uma pesquisa de mercado para mim, já entregou uma parte do serviço muito bem feito. Derivado dessa pesquisa que ele está fazendo, a gente vai decidir a expansão da rede de franquias, em cima da pesquisa que ele está fazendo. Então eu dei uma pequena orientação e o garoto é esperto, rápido. Ou seja, ele foi colocado, ele nem sabia o que ele ia fazer, ele não sabia quanto que ia ganhar, ele só aceitou a oferta que lhe foi feita. E com certeza foi o pontapé inicial de uma pessoa que vai crescer muito profissionalmente. Tá? Eu tenho mais exemplos para vocês. Quem assistiu o filme com o Will Smith, Em Busca da Felicidade? O desespero de um pai que precisava sustentar um filho e desempregado e sem dinheiro. Olha, o nome do filme eu vou repetir. Em Busca da Felicidade. Se você não assistiu, vá assistir, porque é baseado em fatos reais. Inclusive no final do filme aparece lá a pessoa que é a dona da história, né? O Will Smith representa o personagem, mas o personagem é de fatos reais.
Tem uma outra pessoa que eu quero usar de exemplo hoje. A minha filha trabalhou numa empresa chamada Flytour. É uma empresa grande no segmento de turismo, principalmente no turismo empresarial. O fundador da Flytour é o seu Eloy. E o seu Eloy tem uma história incrível de vida. O seu Eloy teve problemas de relacionamento com padrasto, e acabou saindo de casa, foi morar na rua e arrumou um trabalho para arrumar um dinheirinho, e aí juntou um dinheirinho e foi para o Rio de Janeiro, porque achou que lá ele teria mais oportunidades. Pois bem, depois de implorar muito, ele conseguiu um emprego numa agência da Stella Barros. Sabe, a Stella Barros faz viagens para Disney? Então, ele conseguiu uma vaga na limpeza, né? E ofereceram, inclusive, para ele dormir lá, como se fosse um zelador, porque ele não tinha onde dormir. Ele praticamente trocou o trabalho por moradia e comida. Dormia num sofá de 2 lugares dentro da agência. Ficou assim durante algum tempo, até que conseguiu ser promovido, e aí dali ele saltou para outros empregos. Pois bem, mas veja como marcou essa primeira oportunidade, né? Ele foi trabalhar numa agência de turismo e depois virou o fundador da Flytour. A minha filha, quando trabalhou lá, parece que tinha mais de 2.000 funcionários, uma empresa já de porte grande, né? Então a história do seu Eloy é uma história incrível. Então veja que você tem aí, e aí se eu começar a falar, eu vou começar a falar de um monte de gente que cavou oportunidade. Gente, procura no Google o vídeo da água, do Rick Chester. É recente, é bem famoso, tá? Chama O Vídeo da Água. Depois você coloca lá no Google e o Rick Chester fala para você de que como ele foi se preparando, e depois com quase 40 anos de idade que a oportunidade apareceu e ele nunca desistiu. E ele, enquanto ele não teve um emprego, ele se virou com trabalho. Vendia água nas areias de Copacabana, tá? E assim nós temos vários exemplos de pessoas que foram atrás e cavaram a sua oportunidade. Então, hoje em dia você vê os números na televisão, até porque notícia precisa vender, né, gente? Então eles são bem alarmantes. Não estou dizendo que eles não são reais, mas dão bastante destaque ao desemprego no Brasil. Mas eu vou te dizer que trabalho não falta não, tá? Tem trabalho. Desemprego esse que você quer, de carteira assinada, numa sala com ar-condicionado, com computador de última geração, esse está difícil, né? Entrar direto num desse aí, está bem difícil. Mas se você começar com um trabalho mais simples, começa de baixo, você vai chegar lá, tá? Bom, eu vou te dizer o que não funciona. O que não funciona? Ficar em casa esperando não funciona. Ah, eu mandei os currículos e eu estou esperando. Ah, tem um amigo que eu pedi ajuda. Gente, como eu sou palestrante, eu gosto de estudar oratória e eu gosto de ver e ouvir grandes oradores. O pastor Edir Macedo, da Igreja Universal, é um grande orador, tá? Eu não estou dizendo que eu sigo a Igreja Universal, não estou dizendo que eu gosto do pastor Edir Macedo. Não é isso. E também se gosto, se sigo, também não vem ao caso aqui. Mas o que eu estou dizendo é que ele é um grande orador. Ele prende a atenção das pessoas com a oratória dele. Pois bem, então, algumas vezes de madrugada, perdia o sono, eu ficava assistindo lá a Record e vendo a transmissão dos cultos do pastor Edir Macedo. E uma vez eu me surpreendi. Ele estava nesse tema emprego, e aí ele falou assim: levanta a mão quem trouxe a carteira de trabalho para ser abençoada por Jesus. Aí todo mundo levantou lá, nossa, um mar de gente. Aí quando vem a câmera assim para a plateia, é um mar de gente, é muita gente lá na igreja, né? E todo mundo levantando, tal. Ele, pode baixar a mão. Eu vou pedir, Jesus vai operar hoje, Jesus vai trabalhar e vai te ajudar. Mas antes de eu pedir a Jesus, deixa eu fazer a segunda pergunta.
Levanta a mão quem hoje acordou cedinho e foi procurar emprego. Gente, uma meia dúzia só. Aí ele deu um sermão. Falou, olha, eu vou falar uma coisa para você. Jesus é poderoso. Jesus concede e consegue os milagres. E muita coisa Jesus vai conseguir essa noite aqui. Mas eu vou falar uma coisa que não vai acontecer. Hoje vai acontecer muita coisa aqui, mas tem uma coisa que não vai acontecer. Amanhã, meio-dia, alguém bate palmas ou toca a sua campainha. Você levanta com o olho cheio de remela, que acabou de acordar, vai até a porta atender, abre a porta e quem é? Jesus, falando o seguinte: meu filho, vim trazer um emprego para você. Isso não vai acontecer. E eu me surpreendi, o bispo Edir Macedo falando isso. Eu falei, nossa, olha, ele está dando um choque de realidade nas pessoas. E aí ele continuou lá na pregação dele, dizendo que Jesus ajuda quem cedo madruga, que você tem que fazer a sua parte, você tem que dar o primeiro passo, ou seja. Então eu preciso dizer para você o que não vai acontecer. Você ficar esperando e alguém vai bater na sua porta. Até acontece. Mas como não foi uma coisa com uma atitude positiva, a chance de ser duradouro é pequena. E a chance dessa oportunidade é menor quando você fica esperando. Aliás, infinitamente menor. Tá? O que você precisa fazer então? Sérgio, você está falando, você falou que vai me dar um emprego. Vou dizer agora o que você precisa fazer. Você precisa melhorar a sua empregabilidade. E o que é empregabilidade? Veja, há uns, deixa eu ver quanto tempo, 18 anos, foi no início da minha empresa, foi logo quando eu abri a empresa, uns 18 anos mais ou menos, a empresa vai fazer quase 19. No meu prédio, aqui embaixo, no condomínio, eu e 2 amigos sentados, conversando sobre vários assuntos, conversando da minha empresa, cada um falando dos seus empreendimentos. E aí nós tocamos no assunto a dificuldade de contratar mão de obra. Porque as pessoas chegavam sem experiência. Nossa, como é difícil, você tem que ficar treinando todo mundo, tal. E dali surgiu uma ideia. Eu tive essa ideia e os 2 me ajudaram a complementar a ideia. Eu falei, e se a gente criasse um curso que seria melhore a sua empregabilidade? Para vocês terem uma ideia, no dia seguinte eu fui procurar em dicionário se a palavra empregabilidade existia, porque ela saiu naturalmente, e na época a gente nunca tinha ouvido essa palavra, ou eu ouvi e não lembrava, depois um ficou olhando para o outro, existe essa palavra, empregabilidade? Para você ver como isso faz muito tempo, hoje em dia todo mundo usa essa palavra. E aí nós criamos um curso, e o objetivo era ministrar gratuitamente, em igreja, em associação de bairro, em centro espírita, onde chamasse a gente ia ministrar esse curso. E nós montamos alguns tópicos importantes. Com o quê? Com a base de conhecimento que qualquer trabalhador precisa ter. E agora eu completo a promessa que eu fiz para você. Se você tiver o mínimo do mínimo de conhecimento, você não fica sem emprego. Eu vou falar para você os 6 tópicos, tá? Então são 6 tópicos, 6 temas que te conduzem a melhorar a sua empregabilidade. Primeiro tópico, técnica de redação. Gente, a língua portuguesa não é uma língua fácil. Ah, mas hoje em dia a gente põe lá VC, KKK, chua, chua, chua. Isso é muito legal na sua vida pessoal, mas na vida profissional, você até pode usar essa linguagem informal em alguns momentos. O que você não pode é não saber usar a linguagem formal quando ela for necessária. Entendeu? Eu também ponho lá na mensagem do WhatsApp, faço comentário no Instagram lá, kkk, né? Coloco lá 2Y, né? 2U. Eu uso também essas abreviações. Mas quando é necessário uma linguagem formal, eu sei usar.
Então, é diferente quando você usa essa linguagem informal e só sabe ela. Porque às vezes você precisa fazer um e-mail mais formal, você precisa redigir ali uma carta comercial, uma proposta, um termo de intenção, uma minuta de contrato. Ah, advogado faz. Não, não, não. Veja, eu tenho uma empresa, a empresa é pequena. Se cada minuta de contrato eu for utilizar um advogado, se cada proposta eu for utilizar um advogado, pagar 500 mil reais, não tem dinheiro que aguente isso. Então eu tenho que fazer, eu preciso entender, eu tenho que ter um mínimo de entendimento de técnica de redação. Tá? Ok. Segundo tópico, segundo item, comunicação interpessoal. Você precisa saber conversar. Você precisa saber comunicar assertivamente. Você precisa saber fazer um atendimento ao cliente. Você precisa saber falar para uma plateia. Às vezes você precisa explicar alguma coisa para 2, 3 pessoas numa reunião. Ah, mas eu sou tímido. Vai resolver a timidez. Eu também sou tímido. Mas fui atrás de conhecimento. E hoje eu falo com segurança. Terceiro item. Matemática. Precisa saber o mínimo do mínimo. Mas, Sérgio, hoje em dia o celular faz conta. O Excel é incrível. Ele é uma planilha eletrônica, ele faz... Gente, a calculadora é muito boa. HP12C ainda é muito utilizada e é utilizada mais em aplicativos, não mais física, né? Uma calculadora financeira, a internet está cheio de fórmulas. Mas se você não conhece os princípios da matemática, você não sabe como colocar uma fórmula no Excel. E se você não sabe colocar uma fórmula, o que você vai usar o Excel? Como é que ele vai fazer as contas? Você vai usar o quadradinho e ficar digitando quadradinho por quadradinho. Cada célula do Excel, você faz a conta na calculadora e coloca lá. Gente, tem que saber colocar fórmula. E para colocar fórmula, você precisa um mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo de matemática. Por exemplo, as 4 operações, equação do primeiro grau, regra de 3, porcentagem e juros. Isso é o mínimo do mínimo que você precisa saber de matemática. Informática, tecnologia da informação. TI. É o quarto item, quarto tópico. Informática. Você precisa conhecer, pelo menos, o pacote Office do Windows. Sabe, mexer num Word ou num outro editor de texto, no Excel, uma planilha eletrônica, no PowerPoint para fazer uma pequena apresentação. Nossa, Sérgio, hoje em dia tem Movie Maker, tem... Ok, tudo bem, mas o PowerPoint ainda é básico e funciona bem, tá? Eu ainda dou aula e palestra em cima de PowerPoint. Então é o básico que eu estou falando aqui que você precisa saber. Navegar na internet, poxa, isso é o que eu sei fazer. Você sabe fazer entrar em redes sociais. Você sabe ficar batendo papo, mas você sabe fazer uma pesquisa séria na internet? Você sabia que a internet foi inventada para iniciar uma troca de informação entre as universidades americanas? Foi por isso que ela foi criada. Para dar sustentação a pesquisas, a troca de informação. Isso foi o início da internet. E ela se vale muito bem para isso ainda hoje. Ok? Você precisa entender de aplicativos, mobile, saber utilizar as coisas no celular. Quinto item, ética e conduta profissional. Você precisa saber o mínimo do mínimo. Sérgio, hoje em dia essas coisas não precisa. Isso não é tão o quê? Você até não tem isso explícito, mas vai procurar um emprego e vai vestido de qualquer jeito para você ver. Aí você tem lá a pessoa de terno e gravata para uma função que é formal, que vai receber clientes que vão vir da Inglaterra, da Irlanda, que vão vir do Reino Unido. E você vai recepcionar essas pessoas e servir de suporte, conduzi-los. Aí você tem candidatos ali que estão de terno e gravata e você foi de camisa regata, bermuda e havaiana. Você acha que você tem chance de ser contratado? Você precisa saber, no mínimo, um pouco de conduta profissional com relação à vestimenta. Um pouco de ética. Entender hierarquia, entender respeito. Respeito não se impõe, respeito se conquista.
Você precisa saber alguma coisa sobre assiduidade e responsabilidade. Você precisa entender a atitude de liderança e um mínimo de asseio corporal. Ei, Sérgio, asseio corporal? Nossa, mas isso aí, o que você está querendo dizer? Falei, saber se limpar, tomar banho, escovar os dentes. Não, mas isso tudo eu sei. Ótimo, então. Quando eu estou dando curso, neste momento eu falo assim para as pessoas que estão ali na plateia, olha, eu não preciso ensinar ninguém a fazer higiene pessoal, né? Todo mundo sabe, todo mundo, sei. Então tá, só para desencargo de consciência, deixa eu perguntar uma coisa. Você vai no banheiro, você faz o número 1 e o número 2. Quando você faz o número 2, você usa o papel higiênico. Alguns lugares não tem a ducha higiênica. Então você se utiliza, aliás, a maioria dos lugares não tem a ducha higiênica. Então você se utiliza do papel higiênico para fazer a sua higiene, porque você acabou de fazer o número 2. Ok? Ok, aquele papel higiênico usado, você joga onde? Tem uma cestinha ali do lado. E aí a maioria das pessoas fala, no cesto. E aí eu sou obrigado a corrigir. Gente, não. Papel higiênico utilizado tem que jogar no vaso. Ah, mas entope. Se você estiver utilizando um vaso sanitário que foi montado de acordo com as regras da construção civil, onde o sifão não tem emenda por dentro, é um tubo de 3 polegadas, e você está usando um papel higiênico que é biodegradável, que em 3 minutos ele começa a dissolver na água, e você usou pequenos pedaços, porque tem gente que gosta de brincar de múmia, né? Sabe o que é brincar de múmia? Pegar o rolo de papel higiênico, ficar enrolando um monte assim na mão para depois. Aí eu tenho nojo e enrolo um monte. Pô, depois vira uma maçaroca e vai entupir mesmo. Então você precisa pequenos pedaços, vários, quantos forem necessários, até que você complete a sua higiene. E pode jogar no vaso. Ah, mas vai entupir. Se entupir, desentope. O que não pode é colocar aquele material, aquele papel higiênico usado, no cesto. Porque, veja, o que sai de você, esse material que você depositou ali, ele é material em decomposição. Enquanto está dentro de você, ele está protegido do oxigênio. Em contato com a atmosfera, em contato com o oxigênio, ele começa a fazer o quê? Proliferar bactérias. Então, se você pega esse papel higiênico, joga no cestinho, aquilo vai virar uma colônia de bactérias. A próxima pessoa que sentar ali, ou você mesmo, se tiver com a resistência baixa, sai dali doente. Entendeu? Então tá. Mas Sérgio, você falou que ia falar de emprego e você está ensinando a gente a limpar a bunda. Gente, desculpe o linguajar chulo, mas eu não posso perder a piada, é verdade. Isso é para provar que às vezes você nem sabia disso. Talvez você esteja me escutando aqui e ninguém nunca ensinou você a colocar o papel higiênico usado a forma correta, cortar pedaços pequenos e depois jogar dentro do vaso para poder dar descarga para não virar colônia de bactérias. Talvez você não tenha sido ensinado. Eu não fui ensinado na minha infância. Fui aprender depois de adulto e agora eu faço questão de ensinar todo mundo. Tá? Ah, mas e aquela placa que tem no shopping? Não, jogue. Então, aquela placa são para as pessoas que brincam de múmia, pessoas que não sabem usar, ou o shopping usa aquele tipo de papel higiênico elástico. Sabe aquele que você puxa, assim, aquele vermelho? Aquele não dissolve na água mesmo. Se jogar, vai entupir. Então, papel higiênico de boa qualidade e o usuário sabendo usar, com pequenos pedaços, vários, não vai entupir. Ó, aula de asseio corporal gratuita. Então, voltando, né? Asseio está dentro do 5º item, que é ética e conduta profissional. E o 6º item é conhecimentos gerais. Você precisa ter uma base de conhecimentos gerais. Você precisa saber um pouco de história geral, de história econômica. Lembra que ensinaram para você na escola o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, o ciclo do café, né? Você precisa entender um pouco de geografia, de política internacional. Você quer ver? Eu vou dizer uma coisa para você. Lembra que teve a guerra do Iraque? Os Estados Unidos invadiu o Iraque. Ah, por quê? Ah, para ir atrás do Osama Bin Laden. Não, para ir atrás das armas químicas. Não, gente. O Iraque tem muito o quê? Petróleo. Petróleo é o bem mais valioso do mundo. É o recurso natural mais valioso do mundo. Ainda é hoje o recurso natural mais valioso. Aonde tinha muito petróleo? No Iraque. Estados Unidos, quando ganhou a guerra do Iraque, a Shell já foi lá, já instalou lá
uma... Nossa, como é que é o nome? Eu ia falar minerador, uma refinadora de petróleo. Tá? Então, uma refinaria. Ou seja, o interesse era político-econômico. Entendeu? Tá. Aí, por que você precisa saber disso? Gente, no futuro, qual será o recurso natural de maior valor que nós teremos no planeta Terra? Qual será o recurso natural de maior valor? Água. Água, não é isso? Ótimo. Onde tem mais água? Qual é o país que tem mais água potável no mundo? Brasil. Então onde eles vão invadir? Brasil. E se você veja, todo mundo sabe que durante alguns anos nas escolas americanas ensinava-se que a Amazônia era um território da ONU. Não pertencia ao Brasil, era um território da ONU. Tem um episódio daquela série Crepúsculo, se não me engano é no último episódio, onde a família lá de vampiros vai buscar ajuda no mundo inteiro, de pessoas para ajudar na guerra contra os Volturi. E aí chegam personagens, então, essas pessoas aqui vieram do Brasil. E essas pessoas aqui vieram da Amazônia, como se fossem lugares diferentes. Ou seja, já estão doutrinando as pessoas no mundo afora que a Amazônia não pertence ao Brasil. Gente, esse é o início de tomar a nossa Amazônia. Tá? A hora que tiver um pretexto, vão tomar a nossa Amazônia, porque tem recurso natural. E isso você devia saber porque você estudou um pouco de história, um pouco de política internacional, economia, geografia, entendeu? Está dentro de conhecimentos gerais. Você precisa conhecer um pouco sobre as personalidades, sobre pensadores, né? Quem foi Jacques Cousteau, quem foi Kant, Hegel, Sócrates, Aristóteles. O que essas pessoas falavam? Nossa, se eles têm nomes conhecidos, vai ver que eles falavam coisas importantes. Então deixa eu conhecer um pouquinho do que esses pensadores falavam. Porque às vezes você perde uma oportunidade porque você está numa rodinha de conversa informal, seu chefe está lá, toca no assunto e você não sabe nada sobre aquilo. Entendeu? E tem que saber atualidades, tem que saber BBB, tem que saber quem foi no programa do Ratinho, Silvio Santos está vendendo ou não o SBT, sabe? Essas coisas de fofocaiada e de atualidades, você precisa saber. Você precisa saber que o Palmeiras hoje foi campeão da Copinha São Paulo. Você tem que saber e que no mês que vem nós seremos campeões mundiais. É atualidades, você precisa saber disso. Desculpa a brincadeira, gente. Então, repetindo, os 6 itens de empregabilidade que vão montar a sua base de conhecimento. Técnica de redação, comunicação interpessoal, matemática, informática, ética e conduta profissional e conhecimentos gerais. Espero que você tenha entendido e você vai ter a oportunidade, se continuar seguindo a gente, de receber detalhado esse slide, porque eu tenho isso no slide, eu tenho em curso. Falar sobre empregabilidade é uma coisa que eu gosto de fazer. Por 2 motivos. Primeiro, ajuda as pessoas a conquistar o tão sonhado emprego. Segundo, me ajuda quando eu contrato alguém, a pessoa já vem com a base, então eu não preciso ficar ensinando. Ok? Então, aí eu completo a minha promessa para você. Que eu prometi para você um emprego. E essa é a promessa. Quando você tiver essa base de conhecimento, você nunca mais ficará desempregado na vida. E se ficar, me procura, porque eu te dou emprego. Porque tudo que eu quero é contratar pessoas que tenham essa base de conhecimento, que tenham a empregabilidade alta. Entendeu? Tá. Então eu espero que você tenha entendido que você não tem um emprego por falta de atitude, não é por falta de emprego. Ih, lá vem ele falando que a culpa é minha. Não é uma questão de culpa. É uma questão de objetivo. Se o seu objetivo é conquistar um emprego, muda a sua atitude, vai atrás do conhecimento. A internet está aí, não é para ficar só fazendo passeios, dancinha de TikTok, não. A internet está aí para ir atrás de conhecimento, para assistir uma live como essa, de outras pessoas, assistir conteúdo de pessoas que passam conteúdo gratuito para vocês.
e você melhora o seu conhecimento, a sua base de conhecimento e melhora a sua empregabilidade, tá? Então, se você quer conquistar um emprego, tem que mudar essa sua atitude. Se você conhece alguém que precisa dessa mudança, explica isso agora. Multiplique esse conhecimento que lhe foi passado. Agora, se você quer ganhar um emprego, então tá. Então senta e espera. Uma hora alguém te dá um emprego, ok? Sérgio, como que eu começo? Comece elencando o que você precisa melhorar. Então, lembra dos 6 itens? Então, veja o que você ainda não é suficientemente competente. O que você precisa melhorar dentro da sua competência. Lembrando do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Você tem que ser competente naqueles itens. Veja o que você está te faltando, o que você precisa melhorar. Vai atrás. Mas ninguém me ensina. Ô, meu amigo, vai atrás. E se pedir com jeitinho, as pessoas ajudam, sim. Não esqueça os exemplos que eu dei aqui de gente que foi atrás, cavou a própria oportunidade. Tá? Então, resumindo, o tema hoje foi: quer um emprego? Eu digo para você, melhore a sua empregabilidade. Melhorando a sua empregabilidade, eu prometo para você que você não fica sem emprego. E se você tiver a base de conhecimento que nós falamos dos 6 itens, e você tem a sua empregabilidade alta e está desempregado, pode me buscar, porque aí eu te dou o emprego. Porque tudo que eu quero é contratar alguém que tem uma base sólida de conhecimento, tá? Cuidado com aquelas objeções, eu só queria carteira assinada, eu não trabalho em qualquer coisa, eu não tenho experiência, isso só vai servir de âncora, vai te prender, tá? E comece elencando o que está te faltando e vai atrás do que está faltando. Ok? Espero que tenha sido positivo para você. Se você ficou com dúvida, tiver algum comentário, você pode entrar lá nas nossas redes sociais e fazer o seu comentário, tá? E muito obrigado aqui por ter participado. Até a próxima.